E aí, pessoal, eu queria comentar um pouco sobre esse negócio de Bolsonaro História. Inicialmente, eu não queria muito comentar sobre esse tipo de palhaçada, não, porque de certa forma, ainda é ridículo. Eu não sei com que ideia eles se propuseram a fazer isso, até porque estão vendendo produtos que eu acho que são caros. Não vai, a justificativa não se justifica. Ah, é para lembrar a chama do Bolsonaro, ter lembranças do Bolsonaro, a gente ter esperando. Pera lá, um cara que não precisou de nada disso para se eleger. Agora precisa de um calendáriozinho caro para as pessoas lembrarem dele. Eu não sei com que intenção o cara vai vender uma tábua de R$ 20 por R$ 110 só porque está escrito Bolsonaro. Assim, mas é aquela coisa, tem gente que compra, tem gente que paga. Infelizmente é aquela coisa, se ele tem a cara de pau de se propor a vender isso, é porque ele sabe que os fanáticos compram. Sempre vai ter alguém que fala, não, mas se a esquerda pode, Bolsonaro também pode e tal. Galera, não cair na real. Qual que é a necessidade disso? Bolsonaro tá passando fome? Que eu saiba, ele tá ganhando um salário de presidente do PL. Ele tá nos Estados Unidos, eu sei que pela desvalorização do real pro dólar, ele perde vivendo num país com a moeda mais valorizada. Só que mesmo assim, se você fizer as contas, ele vive muito bem. Vive melhor que a gente. Então parece que pelo menos eu tenho a impressão que o Eduardo Bolsonaro ele queria ser influenciador digital, não queria ser político. Porque ele não nasceu para ser político. Que efetivamente ele não faz nada de útil. A gente está tendo um grande problema que a gente tem que ir atrás de tentar reverter, pelo menos ver o que se pode fazer, que é a questão da desoneração dos combustíveis acabar. Tanto para gasolina, etanol e talvez que pelo diesel também. Há fontes que dizem que vai acabar parcialmente para o diesel, outras que vão acabar para o diesel, outras que vai manter para o diesel. Galera, é o seguinte, essa porra aí tirando a desoneração, vai aumentar o combustível de novo, que vai cobrar os PIS e COFINS. Mas é aquela coisa, se o Eduardo Bolsonaro falar, ele vai falar bem assim, vocês tiraram meu pai para isso, fazem o L agora. É esse tipo de retórica babaca. Porque quem toma no cu não é só petista, é a população em si, inclusive quem votou no pai do Eduardo Bolsonaro. Mas o Eduardo Bolsonaro está preocupado com o Bolsonaro História. Assim, eu acho que é sacanagem, porque o Bolsonaro ele fez leis que ferrou muita gente, né? As tais leis feministas, ele está vivendo em outra legislação. Tipo assim, ele criou leis, inclusive ele assinou leis como a Lei 3.979, e hoje vive num país que não tem essa lei. Então é muita covardia um cara que se diz oposição, que vai ser oposição oficial, o que ele está fazendo fora do país? Se ele se diz lutar pelo Brasil, estava vendo até a questão da cidadania italiana. Belo patriota esse. Porque se você for ver bem, qualquer justificativa que o Xandão vai prender ele. O Alexandre de Moraes, se quisesse prender o Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro, já teria prendido. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Que tem alguma coisa errada nisso aí? Tem muita coisa estranha e a galera não pensa, cara. Não pensa que tem alguma coisa errada. Nenhuma rede social do Bolsonaro foi derrubada, nem dos filhos dele, mas de um monte de gente foi. Pense nisso. Sim. E é engraçado porque soa ridículo essa iniciativa dessa loja. Vendendo produtos mais caros, produtos que não tem tanta necessidade. Calendário, você tem necessidade de um calendário físico? Esses calendários que a Unimed dá, Unimed, consultório, agenda. Cara, até o calendário em si se repete de ciclos em ciclos.
o calendário, o ano começa no mesmo ano que o outro. E aliás, é muito engraçado que o cara me vende calendário já com 2 meses, quase vai fazer 2 meses que o ano começou. Hoje, dia 28 de fevereiro, amanhã, 1º de março, o ano começou em janeiro. É engraçado o cara se preocupar com o calendário agora. Tipo assim, tem certas coisas que não tem noção. Eu acho que não tem noção. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro vive em Nárnia. Vive em Nárnia. Caneca, essas coisas. Por quê? Porque ele é influenciador digital. Qualquer influenciador digital pode realmente querer vender canequinha, camiseta, qualquer tipo de adereço para tentar até ajudar na renda, né, de influenciador digital, mas o cara é deputado federal. Cadê o Eduardo Bolsonaro trabalhando pelo Brasil? Você não vê o cara fazendo negócio nada efetivo, é só cursinho, coisa para refutar a esquerda. Agora uma tábua de R$ 110 para refutar a esquerda. Nossa, a esquerda vai ficar refutada. Aí qualquer justificativa dele incomodou a esquerda. Eu acho que é o seguinte, incomodar ou não incomodar opositor, oponente, adversário, de menos. Por que você vai se preocupar em irritar adversários? Você tem que se preocupar em combater o que ele vem fazendo. E não, incomodou a esquerda. Aí ele viu lá que a galera começou a zoar ele, começou a dar RT, ó, tá vendo? Engajamento. É engraçado, o cara só se preocupa com engajamento, porque engajamento tem. Aliás, tem porque é o nome do Bolsonaro, sim, traz um certo engajamento. Agora é muito engraçado o cara só se preocupar com isso e esquecer do resto. Sabe? Chega é ridículo, galera. Sim, o cara ele tá caçando na nossa cara. Já basta aquela questão do pendrive. Porra, vou subestimar nossa inteligência. Se dizer assim, cara, eu acho que vocês são burros. Eu acho que vocês são otários. Eles estão fazendo gente de otários. Esses deputados da direita, eles nunca se preocuparam em acabar com a esquerda. Eles se preocuparam apenas em ocupar um cargo público para o quê? Ficar muito bem obrigado. A Carla Zambelli é uma. Carla Zambelli, que a Carla Zambelli vem fazendo de útil pelo Brasil. Pô, mulher, os hackers viram que ela tá assinando o que? Conteúdo do site adulto. Pelo amor de Deus. Se ela quiser ver na intimidade dela, ok, cada um faz o que quiser da sua vida privada, mas, porra, pra quem se diz defensora da família, da direita, porra, mano. Então é esse tipo de gente. E é engraçado que teve a contenda dela com o Bolsonaro. Aí é engraçado, agora ela é a nova traidora, mas é engraçado que todo mundo trai o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não trai ninguém. Então esse tipo de coisa mostra, com essas atitudes aí, dessa gente que se diz defender nós todos da esquerda, do PT. Cara, acho que o brasileiro, modo geral, principalmente por conta dessa direita, a gente merece uns 40 anos de PTs ininterruptos, depois uns 30 anos de PSOL, depois dessa. Cara, se for pra ser essa direita babaca, que tá se preocupado apenas com dinheirinho, com coisinha minúscula, e não tentar combater a esquerda como se deve, que não é com ditadura, não é com perseguição, é simplesmente quebrar os meios da esquerda de influência. Professor Olavo, finado professor Olavo falava, mas o que essa galera ficou preocupada? Engajamento, em se aparecer. Eu lembro quando essa galera teve lá a questão da China, foi até a própria Carla Zambelli e Daniel Silveira foram. Pô, os caras estavam preocupados em se aparecer. Então quando ainda tiver gente pensando assim, e de assim, estamos apontando a hipocrisia da esquerda, a esquerda vai nadar de braçada, eles não estão preocupados com a hipocrisia. Que tem que refutar a esquerda. Esquerdista não tá nem aí, bicho.
É igual jogar xadrez com pombo. Aí o cara tá preocupado em refutar gente que não liga de ser refutado. Agora, tentar defenestrar essa gente de uma maneira correta, para tirar essa gente do governo, não conseguiu tirar, a gente do governo. Aí o que o Lula fez? A primeira coisa quando chegou foi defenestrar gente que era opositor dele do governo, principalmente militares. O militar que estava querendo falar grosso contra ele, deu um jeito de tirar os caras. Pra você ver. O Lula que já falou mal do professor Olavo, segue mais o professor Olavo do que o Bolsonaro, que se dizia admirador dele. É muito engraçado isso. Então é aquela coisa, porque o brasileiro ele tem os políticos que ele merece. Até porque é aquela coisa, a pessoa também tá preocupada com questão econômica. Porque realmente é uma merda. Essa questão da desoneração é uma merda. É horrível porque justamente, a questão dos combustíveis impacta na nossa vida. Pô, toda uma cidade com o transporte público foi suspenso. O ônibus não tem ônibus mais. Se aumentar a gasolina, o taxa de lotação aumenta. E não tem ônibus, não tem alternativa. Tem gente que arruma uma motocicleta sem condições de ter, inclusive, perícia para pilotar, mas tem que ter para não ficar sem trabalhar. Aí tem muitas empresas que currículo é o quê? O cara vai viver dentro do escritório, mas pede carteira de habilitação A e B. Por quê? Porque tem que ver se o cara tem veículo para garantir que o cara chegue no trabalho. A minha cidade divide de dois lados. Tem empresa, por exemplo, que oferece a vaga só para um lado da cidade, para o cara não atravessar a ponte. Então é esse tipo de coisa que impacta a vida do pobre. E esse tipo de coisa que a direita devia ir atrás. Mas aquela coisa, agora com a desoneração, o que os caras estão preocupados? Em postar a diferença do combustível desonerado, né, do ano passado e agora com aumentando o combustível, sendo que eles não se lembram também que a gasolina estava com um preço estratosférico na época do Bolsonaro também. Foi por conta dessa desoneração que diminuiu, que tirou o imposto que vai justamente para essa cambada de safado, que é imposto que não tem retorno nenhum. Não vamos ser sinceros, não tem porra de retorno nenhum. Ai, mas quebra os estados, quebra a União. A União sempre está pegando imposto. Já, se você for ver bem, hoje para o governo federal pegar um trilhão, arrecadar 1 trilhão, não demora muito tempo não, cara. Você acha que demora? Não demora. Aí os caras estão preocupados só com a arrecadação. Porque, claro, o governo como o do PT, que é imposto, você sabe pra quê? Pra mandar pra Argentina, mandar pra assistencialismo, mandar pra, claro, pra companheirada, pras ditaduras comunistas. É isso que os caras estão preocupados. Pra fazer obra superfaturada, entendeu? E aliás, eles não precisam colocar agora lei esquerdista nenhuma, porque a maioria das leis foi o quê? Sancionada no governo Bolsonaro. O Bolsonaro já fez parte do trabalho do Lula. Então é muito assim desmotivador. Eu acho desmotivador comentar esse tipo de coisa, por quê? Porque parece que não vai resolver porra nenhuma. Vamos ser sinceros, o que resolve falando de política hoje? Hoje falando qualquer coisa. Resolve buceta nenhuma. Assim, a gente não consegue resolver mais nada. Por quê? Porque justamente a gente não consegue mais fazer absolutamente nada. A gente fala, tipo, e mesmo se esse vídeo aqui tivesse 1 milhão de visualizações, se a gente tivesse essa possibilidade de não,
que o Janzito fala chega a milhares de pessoas. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. A gente tem que ter isso em mente. Pode ter o alcance que for. Não vai resolver porra nenhuma. Não vai resolver outra pessoa falar o que eu tô falando. E até porque eu não sei tudo. Eu não sou dono da porra da verdade. Eu não sei de porra nenhuma. Tem muita coisa que eu não sei, então não adianta falar nada. Então esse tipo de coisa, cara, é muito desmotivador. É muito assim decepcionante. É o tipo de coisa que, infelizmente, não dá pra falar. É o tipo de coisa que não dá pra resolver, entendeu? E a gente fica dando o quê? Murro em ponta de faca. Então é muito complicado, às vezes, falar dessa porra, dessa Bolsonaro Story, porque justamente quem deveria ouvir não está disposto a te entender. Não adianta, então, eu vou falar para a pessoa que mais ou menos já concorda comigo. E isso não adianta, cara. Porque é aquela coisa, a gente tem que ter o contraditório. Tem que ter o direito do contraditório. Pelo menos eu penso assim, eu, eu, eu tenho que ouvir o lado de que eu não concordo muitas vezes. O lado de quem tá falando muito, às vezes eu acho que fala muita merda, fala muito absurdo. Mas eu convivo com a opinião de que eu não concordo há muito tempo. Porque até porque eu acho que o contraditório tá valendo. E até porque, mas é aquela coisa, você dá o contraditório, o seu contraditório, o seu lado. Eu sei que muitas pessoas não estão dispostas a entender. Como eu também não estou disposto, claro que eu não estou disposto a entender o lado de gente que eu não concordo. Mas é engraçado que por exemplo, eu estou falando dessa merda, bolsonarista ninguém vai querer pensar. O cara nem vai querer, porra, é verdade. Será que adianta esse tipo de coisa? Será que dá certo? Não. Então, de certa forma, muitas coisas mesmo, são uma espécie de desabafo. Você assim pensa, porra, cara, alguma pessoa vai concordar comigo? Vai. Até porque eu falo de uma bolha. Uma bolha que é propensa a ir até de acordo com o que eu falo. Não, claro que não 100%, porque isso não existe. Mas, sabe, é foda que você vai falando, vai falando, vai falando, e a pessoa não está disposta a ouvir nenhum pedacinho do que você quer falar. Já se embuceta logo, ela tá falando mal do meu mito. Aliás, é engraçado que a pessoa vai se propor a comprar o calendário de R$ 50, cara. Porra, R$ 50 com um calendáriozinho michuruca que qualquer escritóriozinho dá. Convênio médico, Unimed dá, qualquer empresa dá, qualquer empresa dá de brinde, muitas vezes de brinde. Cara, uma informação em papel que tem no celular. Você abre o celular, você já tem calendário. Já tem, cara, é uma coisa assim que não tem cabimento. Parece que esse tipo de coisa é para justamente subestimar nossa inteligência. E aí, meu amigo, você fala, e o cara fica tipo assim, pô, mas é um do mito, eu tenho que ajudar o mito, mas porra, cara. E se ajudar, você não vai se ajudar não? Você não vai se ajudar não, cara? Pensa, bicho. Pensa assim, cara, vamos ser sinceros. Vamos pensar agora. Vamos pensar agora, sério. Vamos pensar assim direitinho. Vamos pensar com calma assim, porra, é verdade. Eu eu quero ajudar o Bolsonaro. Você quer ajudar o Bolsonaro? Por quê? Entendeu? Mas se você pensa assim, cara, é complicado.
muito complicado, cara, que realmente as pessoas colocam esse tipo de gente num pedestal. Essa é a realidade. A gente coloca esses políticos num pedestal, cara. E isso é muito triste. Vamos falar bem a verdade. O Bolsonaro, ele precisa de você ou a sua família precisa de você? A direita precisa de você ou a tua comunidade precisa de você? A sua cidade precisa de você? O teu bairro precisa de você? Assim, vamos fazer esse exercício. Vamos fazer esse exercício retórico, já que a gente está criticando quem se diz refutar as pessoas. Pensa bem, cara. Quem que precisa mais de você? Teu filho, tua mulher, se você tem teu irmão, tua mãe, teu pai, até teu cachorro, tua família, do que o Bolsonaro. Ah, porque a pátria. Pátria quem? Porque, mas é para ajudar o Brasil. Mas você está ajudando o Brasil ou você está ajudando o movimento bolsonarista? Entendeu? Então, por isso que é muito complicado você falar essas coisas. Entendeu? É muito complicado. É uma coisa muito assim que é decepcionante. É uma coisa que é uma coisa assim que realmente você vê que não tem esperança. Não tem. Então, galera, eu vou assim, eu vou continuar falando justamente a gente tem que continuar apontando esse tipo de coisa, porque senão só um lado fala. Ah, mas agora o Lula ganhou. Realmente, o Lula ganhou. O Lula é presidente do Brasil, apesar que às vezes ultimamente a gente nem escuta muito tanto dele assim. Tem dias que até eu esqueço que o Lula é presidente. Mas o Lula ainda é presidente e ele está fazendo tudo que é possível para se manter no poder e manter os dele no poder depois dele. Porque o Lula está ciente, ele está muito ciente que ele já perdeu muito prestígio e ele não quer mais cometer esses mesmos erros. E agora, meu amigo, ele vai fazer de tudo para não ter de novo a situação que ele e o partido dele se colocaram, que eles foram colocados, para não ter de novo essa oportunidade de adversário político e ideológico ganhar de novo. Mas se você ver bem, se você analisar muito bem, um precisa do outro. Eu tava até vendo o vídeo do meu amigo Hélio Reis, se ele falou uma coisa que é muito bem verdade. O Bolsonaro precisa do Lula, assim como o Lula precisa do Bolsonaro. O Lula precisou muito do PSDB e do Fernando Henrique. Muito, muito, mas agora isso não se faz não se faz mais necessário. Até porque quando o PT ganhou lá no passado, tinha uma certa oposição entre muitas aspas do PSDB. E essa posição era de certa forma útil para o Lula apontar, mas quando eu melhorei a vida do povo, eu dei coisas para o povo, na época de vocês o povo era quebrado, passava fome, o Brasil estava no mapa da fome, que eu dei as coisas para o povo, entendeu? Agora de quem que eles precisam? Eles precisam do Bolsonaro. Ah, porque na época do Bolsonaro aconteceu isso, aquilo. Ah, porque a questão das armas, da contra a vacina, que não sei o que, esse tipo de coisa, pandemia. Entendeu? Agora a figura do Bolsonaro precisa se manter viva, mas é mais interessante pro Lula propriamente dito do que pros bolsonaristas. Por isso que eu acho estranho, e eu vou retomar esse raciocínio, que quem hoje
que quem hoje tem as redes sociais resguardadas e a liberdade resguardada de não ser preso são a família Bolsonaro, não o apoiador comum dele. Tem gente que entrou naquela onda daquela pataquada lá do 8 de janeiro e tá lá até hoje. Se ferrou. Se ferrou por causa do mito. O mito é nos Estados Unidos. Pensem bem, galera. Pensem bem. Analisem bem. Então, realmente, quem que hoje precisa de vocês? Quem que hoje? Cara, é uma coisa. É uma coisa que a gente tem que pensar, cara. É uma coisa que a gente tem que pensar e tem que, assim, analisar as coisas com muita calma. Entendeu? Pensem bem. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo dia, se Deus quiser.